Queridos, eu vou ler aqui em Jó capítulo 17, a partir do versículo 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo, e os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Esta é uma palavra de Jó, porque nós sabemos que o livro de Jó, durante a passagem desse livro, existem várias pessoas que falam, entre as quais os 3 amigos de Jó. E há momentos que Jó fala, há momentos que os seus amigos falam. Esse capítulo 17 é Jó falando, é Jó se manifestando. E nós vemos que ele diz assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Ou seja, o sofrimento, as dores, as enfermidades que atormentavam o corpo de Jó, e os seus amigos lhe acusando, todos os seus parentes o rejeitavam, ele estava num sofrimento, numa angústia tão grande, que ele só olhava e contemplava um fim triste para a sua vida, um fim amargo. Ele fala: meu espírito se vai consumindo, ou seja, extinguindo, não tem esperança. Vê que suas palavras são sem alento. Os meus dias se vão apagando, ou seja, o espírito vai consumindo e os meus dias se vão apagando. Está apagando, morrendo completamente, deixando a existência em pleno sofrimento. E só tenho perante mim a sepultura, ou seja, a morte. Sofri, gemi, padeci e no final morri. Porventura não estão zombadores comigo, ou seja, os seus 3 amigos o acusavam. Em vez de ter uma palavra de amigo, diz assim, que nós precisamos ter amigos, mas o provérbio também diz: não como os amigos de Jó. Ter amigos como os amigos de Jó é pior do que ter inimigos. Aí ele fala: porventura não estão zombadores comigo, que eram os seus amigos, e os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Porque em vez deles consolarem Jó ou lhe darem uma palavra de conforto ou de consolo, eles lhe davam uma palavra de acusação. E ser acusado por alguma coisa que a pessoa não fez é muito triste. Realmente eu me revolto quando alguém me acusa de alguma coisa que eu não fiz, se levanta dizendo que o Severino fez isso e eu não fiz aquilo. Eu fico muito chateado, eu me revolto. Muitas vezes eu não falo nada, eu não digo nada. Às vezes também eu não me defendo. Já teve ocasião no trabalho que me acusaram de alguma coisa, eu não me defendi. Eu pensei comigo e falei: Deus é o meu defensor, Jesus é meu advogado. Eu falei: Senhor, Tu és o meu advogado. Senhor, Tu está ouvindo o que estão dizendo de mim. Entra em minha defesa. E graças a Deus, eu sempre me saí vitorioso, porque eu era de fato inocente das acusações que me faziam, mas que me deixavam chateado, deixava. Agora, imagina o seguinte: você tendo uma vida a ponto do próprio Deus dizer:
para o seu maior inimigo: viste meu servo Jó, homem que se desvia do mal, homem fiel, homem justo. O próprio Deus dizia que Jó era justo. Ou seja, dentro da consciência de Jó, dentro da sua consciência, ele não encontrava uma falta, um pecado. É claro que todos nós pecamos, erramos, mas se Deus deu testemunho de Jó, é porque ele era um homem realmente fiel, era um homem justo. E ele procurava dentro da sua mente, dentro da sua consciência: em que pequei? Eu olhei para uma virgem, eu defraudei o pobre, o desamparado. Quando eu vi o nu, eu dei vestimenta. Quando eu vi o sedento, eu dei água. Quando eu vi o faminto, eu dei comida. Quando eu vi o desamparado sendo oprimido pelo rico e pelo opressor, eu fui lá e eu peguei e briguei, defendi a causa do pobre. Eu esmurrei o rico que tentava defraudar um inocente. Era assim na sua consciência. E Jó era um homem realmente que ele, na época da sua saúde e do seu vigor, ele foi lá e defendeu. E agora os seus amigos lhe acusavam e ele buscava em vão. É claro que ele não podia se justificar diante de Deus, porque nenhuma alma pode se justificar diante de Deus. Mas, de fato, ver 3 amigos lhe acusarem de algo que você não fez, acusação após acusação, e você num sofrimento, na doença, na dor, a esposa abandonou, os filhos morreram, perdeu tudo. É muito difícil, é muito dolorido, é angustiante. E aí ele no versículo 3, ele faz uma grande declaração. Ele diz assim: promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Um fiador. Irmãos amados, Jó, ele estava vivendo no Antigo Testamento. Ele vivia uma época em que não havia revelação do Filho de Deus. As pessoas não tinham noção nem conhecimento de que Deus enviaria o seu próprio Filho a esta terra para pagar os nossos pecados, para sofrer em nosso lugar. No seu coração, Jó, ele anseia e ele diz: promete-me agora, Senhor, meu Deus, se eu vivendo ou procurando viver uma vida justa e estou nessa calamidade total, nesse sofrimento, e diante de mim só resta a sepultura e a morte, eu te peço, promete-me um fiador para contigo, para que mesmo após a morte, esse fiador possa pagar a minha dívida. Porque o que faz um fiador? O que faz um fiador? Um fiador, ele paga a dívida de alguém quando alguém não pode pagar. Jó, mesmo achando que ele tinha uma vida justa e na sua consciência não encontrava um pecado que merecesse passar por aquilo, ele dizia assim: mas só tu, Deus, pode prover alguém que pague esta dívida. Um fiador. Irmãos, eu sempre li na palavra de Deus que nós não devemos ser fiador de ninguém. E tem uma passagem na Bíblia que fala
que se a pessoa for fiador, que ela olha que ela está num estado de acorrentado, de prisão. Fala assim, corra e se livre da fiança. E eu me lembro que eu tinha um consórcio de um automóvel. E aí eu fui sorteado. E ganhei o automóvel. Agora eu poderia ir numa agência, retirar aquele automóvel. Mas havia uma condição. Eu tinha que arrumar um fiador. E eu, como servo de Deus, que leio a Bíblia, eu sei que não é para ser fiador de ninguém. Não seja fiador de ninguém. E eu sempre na minha vida eu falei, nunca vou ser fiador de ninguém. Não quero ser fiador de ninguém. Ninguém me procure para que eu seja fiador. E agora, para retirar esse carro, eu tenho que ter um fiador. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, cara, não tira o carro, tá resolvido. Não, vou pagar o consórcio até o final e aí no final eu vou receber o carro, apesar de fiador. Mas eu não vou pedir ninguém para ser fiador porque eu nunca fui fiador, não quero ser fiador e nem me peça para ser fiador que eu não vou ser fiador. Tá resolvido, mas eu precisava do carro. Estava precisando daquele automóvel. Mas fiador não vou ser, fiador não vou pedir. Não sei o que aconteceu. O gerente do Banco Itaú, que o Banco Itaú tinha um relacionamento com a empresa que eu trabalho, e aí, conversa vai, conversa vem, o gerente soube que eu fui sorteado de um consórcio e precisava de um fiador. Não sei como ele soube, mas ele ficou sabendo. E aí o gerente do Banco Itaú me procura e diz assim,